Seja bem-vindo, ouvintes, a um mergulho profundo por uma das abordagens mais peculiares e muitas vezes mal compreendidas da sexualidade humana, o modelo alemão. Quando se pensa na Alemanha e no sexo, a mente pode viajar para clichês, bordéis legais, feiras de erotismo e uma fria eficiência aplicada à intimidade. Mas a realidade é infinitamente mais rica, mais complexa e filosoficamente mais interessante. A Alemanha não é simplesmente um país liberal, é um laboratório social gigante onde a sexualidade foi submetida a um processo único de racionalização, regulação e de muitas formas de desvinculação da moral tradicional para ser tratada como um aspecto a mais da vida sujeito a direitos, deveres e uma educação pragmática. Nos próximos minutos, não só exploraremos as leis e as polêmicas, mas também mergulharemos na psique coletiva que as tornou possíveis. Como uma nação com um passado tão marcado pelo conservadorismo e pela repressão chegou a se tornar uma pioneira da educação sexual e da regulação do trabalho sexual? O modelo alemão é um farol de esclarecimento ou um experimento com sombras profundas? Esta é uma viagem pela história, a política, a pedagogia e a intimidade no coração da Europa. Para compreender a Alemanha moderna, devemos começar por um ponto de ruptura traumático, o final da Segunda Guerra Mundial e o pesadelo do Terceiro Reich. O regime nacional-socialista havia instrumentalizado a sexualidade com uma brutalidade sem precedentes. Por um lado, promovia uma política pronatalista ariana com programas como Lebensborn que encorajavam mulheres racialmente puras a ter filhos com oficiais da SS. Por outro lado, perseguia, esterilizava e assassinava aqueles cuja sexualidade considerava degenerada ou uma ameaça à pureza da raça, homossexuais, especialmente sob o infame parágrafo 175 que foi brutalmente reforçado, pessoas transgênero, deficientes e qualquer um que se desviasse de seu ideal rígido. A sexualidade estava completamente a serviço do Estado, do controle e de uma ideologia mortal. A derrota em 1945 e o subsequente processo de desnazificação criaram um vazio moral e um profundo anseio por reconstrução, não apenas das cidades em ruínas, mas dos próprios alicerces da sociedade. No oeste, a nascente República Federal da Alemanha, sob a influência das potências ocupantes ocidentais, iniciou um lento e doloroso processo de democratização. E foi neste contexto do pós-guerra, na década de 1950, ainda numa sociedade profundamente conservadora e católica, que as sementes da revolução que viria foram plantadas. A figura central desta mudança inicial foi, sem dúvida, o médico e sexólogo Dr. Hans Giese. Giese, um homem homossexual que havia conseguido sobreviver ao nazismo, tornou-se o principal reformista da Alemanha do pós-guerra. Sua luta centrou-se na reforma do parágrafo 175, que continuava a criminalizar a homossexualidade. Fundou o Instituto de Pesquisa Sexual em Frankfurt, dando continuidade à tradição de Magnus Hirschfeld, outro pioneiro sexólogo judeu-alemão cujo instituto havia sido destruído pelos nazistas em 1933. Giese argumentava, a partir de uma base científica e médica, que a homossexualidade não era um vício nem um crime, mas uma variação natural da orientação sexual. Seu trabalho foi meticuloso, acadêmico e destinado a desmontar preconceitos através da razão e de dados. Esta abordagem, a de tratar a sexualidade como um objeto de estudo científico mais do que de debate moral, tornou-se uma marca distintiva do modelo alemão. Não se tratava de um movimento de libertação puramente baseado no protesto de rua, como poderia ser mais tarde nos Estados Unidos, mas num trabalho lento de lobby, pesquisa e persuasão dentro das instituições. A reforma do parágrafo 175 chegou finalmente em 1969, descriminalizando a homossexualidade entre adultos. Foi um triunfo monumental que marcou o começo de uma nova era. Mas o verdadeiro terremoto cultural, a faísca que incendiou a pradaria, foi o movimento de 1968. Os estudantes alemães, inspirados por protestos globais e horrorizados pelo silêncio da geração de seus pais sobre os crimes nazistas,
levantaram-se contra o autoritarismo em todas as suas formas. Seu grito de guerra era Der Untertanpflanzt sich fort, que significa "o súdito está se reproduzindo", uma crítica mordaz à família tradicional alemã como fábrica de cidadãos dóceis e obedientes. Para estes jovens, a repressão sexual e a repressão política eram duas faces da mesma moeda. A psicanálise de Wilhelm Reich, que vinculava a libertação sexual com a libertação política, tornou-se enormemente influente. Figuras como Rudi Dutsch falavam de uma longa marcha através das instituições, infiltrando e mudando o sistema por dentro. E conseguiram. Esta geração de 68, os Achtung-Sestiger, com o tempo tornaram-se professores, jornalistas, políticos e juízes. Levaram suas ideias revolucionárias aos corredores do poder, e seu impacto mais tangível e duradouro foi a transformação radical do sistema educacional, particularmente no que diz respeito à sexualidade. Assim chegamos a um dos pilares fundamentais do modelo alemão, a educação sexual. Na Alemanha, a educação sexual não é optativa nem um tema tabu relegado a uma conversa incômoda. É uma parte obrigatória e integral do currículo desde o ensino fundamental e está consagrada na lei. Mas como é na prática? Longe de ser um mero manual de biologia reprodutiva, a abordagem alemã é abrangente, progressiva e baseada em valores. Começa no fundamental, com conceitos apropriados para a idade. Para crianças de 6 ou 7 anos não se fala em coito, mas sim de amizade, afeto, respeito pelo próprio corpo e pelo dos outros. E responde-se às suas perguntas naturais com honestidade e naturalidade. Utilizam-se livros ilustrados que mostram a diversidade de corpos e famílias. O objetivo é a Aufklärung, um termo que significa tanto esclarecimento como esclarecimento e que implica desmistificar e normalizar. À medida que as crianças crescem, o currículo se expande. No ensino médio, a educação sexual torna-se explícita e multifacetada. Ensina-se a fisiologia da reprodução, claro, mas com uma ênfase esmagadora na prática. Discutem-se abertamente os métodos anticoncepcionais, as pílulas, as camisinhas, os DIUs são explicados em detalhe, mostrando-se inclusive como se coloca uma camisinha corretamente. A eficácia, os prós e os contras de cada método são analisados friamente. O objetivo é francamente pragmático: prevenir gravidezes indesejadas e doenças sexualmente transmissíveis. Mas vai além do puramente técnico. Um componente crucial é a discussão sobre o consentimento. O que noutros lugares poderia ser uma conversa vaga, na Alemanha é concreto. Ensina-se aos adolescentes a comunicar seus desejos e limites com clareza, a ouvir e respeitar um não, e a entender que um sim entusiástico e contínuo é a única base para uma relação sexual. Abordam-se temas como a orientação sexual e a identidade de gênero com uma normalidade que surpreende muitos visitantes. A homossexualidade não é apresentada como uma alternativa ou um estilo de vida, mas como uma variante a mais do espectro sexual humano. A masturbação é tratada sem vergonha, como uma parte natural e saudável do desenvolvimento e da vida sexual adulta. O resultado deste sistema, implementado de forma consistente durante décadas, é uma população que, em geral, possui um alto nível de conhecimento sexual. As taxas de gravidez na adolescência na Alemanha estão entre as mais baixas do mundo, muito abaixo de países como os Estados Unidos ou o Reino Unido. As infecções sexualmente transmissíveis, embora existam, são combatidas com campanhas públicas de informação diretas e sem sensacionalismo. A educação sexual alemã criou uma cultura de responsabilidade. Separou o sexo da culpa e ligou-o à saúde, ao prazer consensual e ao planejamento de vida. É talvez a expressão mais pura do ideal iluminista alemão, que o conhecimento e a razão são as ferramentas mais poderosas para a liberdade e o bem-estar individual e coletivo. No entanto, este pragmatismo iluminista atinge a sua expressão mais extrema e controversa noutro dos pilares do modelo alemão, a regulação do trabalho sexual. No ano 2002, a Alemanha deu um passo que muito poucos países se atreveram a dar.
promulgou a Lei de Regulamentação da Prostituição, que efetivamente descriminalizou e reconheceu o trabalho sexual como uma atividade profissional legítima. O objetivo declarado era triplo: tirar a prostituição das sombras da criminalidade, melhorar as condições laborais e de segurança das trabalhadoras sexuais, e combater o tráfico de pessoas e a exploração ao trazer a indústria para a luz. Sob esta lei, as trabalhadoras sexuais podem se registrar oficialmente como autônomas, pagar impostos, contribuir para a Seguridade Social, ter acesso a empréstimos bancários e processar nos tribunais se um cliente se recusar a pagar. A prostituição já não é um crime, é um verbo, um ofício. Para entender a magnitude deste experimento, deve-se visitar mentalmente lugares como o famoso Eurocenter de Colônia ou a Rua Herbertstrasse em Hamburgo. São bordéis em grande escala, por vezes com dezenas de quartos alugados por mulheres independentes, que operam com uma normalidade empresarial surpreendente. Há horários de abertura, regras da casa e uma separação clara entre a vida pessoal e profissional. A Alemanha também é conhecida pelos seus puffs, um termo coloquial para os bordéis, que vão desde estabelecimentos de luxo a clubes mais simples. A lógica por trás desta regulação é, mais uma vez, profundamente pragmática. Parte da base de que a prostituição, como a famosa frase atribuída a Voltaire sobre Deus, se não existisse, seria necessário inventá-la. Dado que é uma realidade social que parece impossível de erradicar, o Estado alemão optou por regulamentá-la para minimizar seus danos. Ao torná-la um negócio legal, pretende-se tirar o poder das máfias criminosas, garantir controlos sanitários regulares e dar às trabalhadoras direitos e proteções legais que antes não tinham. Mas funciona realmente? A resposta é complexa e está longe de ser um sucesso rotundo. Os críticos do modelo, entre os quais se encontram muitas organizações feministas abolicionistas, argumentam que a lei fracassou nos seus objetivos principais. Sustentam que, longe de empoderar as mulheres, normalizou e expandiu a indústria, tornando a exploração mais eficiente. Argumentam que a grande maioria das trabalhadoras sexuais na Alemanha são migrantes de países mais pobres da Europa do Leste, África e Ásia, que muitas vezes chegam enganadas por redes de tráfico com promessas de trabalhos falsos. Uma vez na Alemanha, encontram-se presas por dívidas, ameaças e a falta de alternativas reais. O facto de o seu trabalho ser legal não significa que as suas condições sejam boas. Podem continuar a ser submetidas à violência, extorsão e horários extenuantes. Só que agora isto ocorre sob o manto de legalidade que branqueia a realidade da exploração. O chamado modelo nórdico, que criminaliza o cliente, não a trabalhadora, é apontado por estes críticos como uma alternativa mais humana, centrada em reduzir a procura e oferecer rotas de saída. Os defensores do modelo alemão, por sua vez, admitem que há problemas, mas atribuem-nos a uma aplicação insuficiente da lei, não à lei em si mesma. Assinalam que muitas trabalhadoras sexuais, especialmente as alemãs e as da UE, beneficiaram-se da Seguridade Social e da proteção legal. Salientam que a luta contra o tráfico de pessoas requer ferramentas legais que o Estatuto Ilegal da Prostituição dificulta. O debate é feroz e acirrado, e põe em evidência os limites do pragmatismo alemão. Será possível regular e tornar segura uma atividade que, pela sua própria natureza, muitas vezes se baseia em desequilíbrios de poder econômico e desespero? A Alemanha é o campo de batalha onde esta questão está a ser respondida em tempo real, com consequências muito reais para dezenas de milhares de pessoas. Esta mentalidade pragmática estende-se para além das leis escritas e manifesta-se na cultura popular. O melhor exemplo são as Erotik-Messen, as feiras de erotismo que se realizam anualmente em cidades como Berlim, Frankfurt ou Hamburgo. Estas não são convenções clandestinas para um nicho da população. São eventos massivos, amplamente publicitados, que atraem centenas de milhares de visitantes, casais, grupos de amigos, turistas curiosos.
Assemelhou-se mais a uma feira comercial ou a um parque de diversões temático do que a um clube de swingers. Há estandes de grandes marcas de brinquedos sexuais, desfiles de moda erótica, espetáculos no palco principal, conferências sobre sexualidade e bem-estar, e áreas de comida e bebida. A atmosfera é geralmente buliçosa, alegre e curiosamente desprovida da aura de culpa ou clandestinidade que um evento similar poderia ter noutros países. É o Unga MIT Sexualitate, o trato com a sexualidade levado à sua máxima expressão pública, um produto a mais para consumir, um tema a mais para discutir, um aspecto a mais da vida que pode ser empacotado, comercializado e experienciado de forma coletiva e aberta. É a antítese do romantismo e do mistério, e a encarnação da racionalização do desejo. Mas mesmo dentro deste quadro de aparente liberalismo total, existem limites e linhas vermelhas muito claras, traçadas pelo próprio Estado regulador, e aqui é que o conceito de liberalismo regulado adquire o seu verdadeiro significado. A Alemanha não é um faroeste sexual. Existe uma estrita regulamentação sobre o que é considerado pornografia ilegal, com leis muito severas contra qualquer material que envolva menores, violência ou bestialidade. A idade de consentimento sexual é de 14 anos, uma das mais baixas da Europa, o que gera perplexidade e crítica no estrangeiro. No entanto, esta lei vem com importantes ressalvas, entre os 14 e os 16 anos. É proibido se a pessoa mais velha se aproveitar de uma falta de capacidade de juízo sexual do adolescente, e a pornografia e o trabalho sexual continuam estritamente proibidos para menores de 18. É um sistema que confia na maturidade gradual dos jovens, mas protege com firmeza contra a exploração. Um caso de estudo fascinante, que embora tenha ocorrido na vizinha Suíça de língua alemã, é emblemático da mentalidade que estamos a descrever, é o projeto da Sexbox, ou Casas de Tolerância em Zurique. Preocupados com os problemas de prostituição de rua, ruído e lixo em certos bairros, as autoridades de Zurique decidiram abordar o problema com uma solução de planeamento urbano. Criaram uma área designada num bairro industrial, com garagens individuais iluminadas e equipadas com botões de pânico, onde as trabalhadoras sexuais podem atender os seus clientes de forma segura e higiênica, longe das habitações familiares. O Estado não está a promover a prostituição, mas reconhece a sua existência e, em vez de a ignorar ou reprimir inutilmente, gere-a para minimizar o seu impacto negativo na comunidade. É a racionalização aplicada ao urbanismo sexual. Se o problema existe, analisa-se, desenha-se uma solução técnica e implementa-se. A emoção e a moral ficam de fora da equação. O que importa é a eficiência e a ordem pública. Finalmente, é impossível fechar esta análise sem olhar para a Alemanha no contexto europeu e global. O modelo alemão choca frontalmente com o já mencionado modelo nórdico, prevalecente na Suécia, Noruega e Islândia, que considera a prostituição uma forma de violência contra a mulher e, portanto, criminaliza a compra de sexo. Para os defensores nórdicos, a abordagem alemã é uma capitulação ao patriarcado e uma comodificação do corpo da mulher. Para os alemães, o modelo nórdico é ingênuo e empurra a indústria para a clandestinidade, tornando as trabalhadoras mais vulneráveis. Por outro lado, comparado com o puritanismo e a falta de educação sexual integral de países como os Estados Unidos, a Alemanha parece um paraíso iluminado. As baixas taxas de gravidez adolescente e a abertura das conversas públicas são invejáveis. Então, qual é o veredicto final sobre o experimento sexual alemão? É um sistema que conseguiu avanços extraordinários na educação, na saúde pública e na desestigmatização da sexualidade em geral. Demonstrou que é possível falar de sexo com uma franqueza e um pragmatismo que beneficiaram o bem-estar de milhões de cidadãos. Mas é também um sistema que, na sua tentativa de racionalizar e regular todos os aspectos da vida, se depara com os limites da sua própria abordagem quando se trata de realidades humanas complexas e muitas
muitas vezes miseráveis, como a prostituição e o tráfico de pessoas. O modelo alemão não é uma panaceia, é uma filosofia aplicada, a crença de que mediante a lei, a educação e a razão, se pode gerir o caos do desejo humano e convertê-lo em algo ordenado, seguro e produtivo. Nos seus acertos, como a educação, brilha como um exemplo para o mundo. Nos seus fracassos relativos, como a regulação do trabalho sexual, obriga-nos a perguntar se há aspectos da experiência humana que existem a ser simplesmente geridos, e que requerem, em vez disso, uma transformação social mais profunda e menos técnica. A Alemanha, com a sua fria eficiência e o seu caloroso desejo de liberdade, continua a ser o laboratório mais avançado onde se está a decidir esta questão fundamental.